Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui no momento EBD, mais saber, mais viver. Hoje a gente vai falar sobre a nossa lição bíblica, né? Do primeiro trimestre, aqui, que traz o eixo temático, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. Na semana passada, a gente trabalhou a lição de número 1, o mistério da Santíssima Trindade. Essa lição teve todo um caráter introdutório, né? Acerca do conteúdo que vai trabalhar especificamente dentro das 13 lições. Hoje nós vamos trabalhar em especial nessa segunda lição, que você vai ministrar em 11 de janeiro de 2026, o Deus Pai, né? Então a gente vai trabalhar hoje aqui essa temática realmente muito importante, muito importante para a nossa vida cristã, conhecer o Pai através de Cristo. Vamos lá. O texto áureo diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Pai quiser revelar. Isso está registrado em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 27, né? Vamos para frente aqui um pouquinho. A verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo, da ação do Espírito Santo. Isso é um fato. Nós conhecemos nas páginas do Novo Testamento ao Pai, né, Deus Pai, através de Deus Filho, né, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós também conhecemos também através do Espírito Santo. Mas quando olhamos para toda a revelação progressiva de Deus, que começa no Jardim do Éden, termina lá no final, na plenitude da revelação que é Jesus, nós temos uma clareza de olhar para o Antigo Testamento e ver que Deus se revela de uma maneira tão maravilhosa através da revelação geral, que é a criação, né? Por isso São Tomás de Aquino fala que as impressões digitais, né? Há impressões digitais de Deus na criação, né? Então, a criação em si tem impressões digitais de um Criador, que nós sabemos que esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E uma das coisas que nós temos também bem certeza, que a figura do Pai, Deus Pai, muito se manifestou no Antigo Testamento, né? Então nós temos a doutrina bíblica da Trindade no Antigo Testamento de modo implícito, não muito claro. E bem se manifestou mais lá no Antigo Testamento foi a figura do Pai, né? Foi Deus Pai que se manifestou. Mas também isso não quer dizer que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não se manifestou de forma cristofônica, né? Cristofonia, né? Manifestação de Cristo de forma humana, que foi lá na casa de Abraão e etc. E outros contextos que a gente bem trabalha, até a figura do anjo do Senhor e outras manifestações que tem da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Também não é de se descartar também, dentro do contexto veterotestamentário, do Antigo Testamento, a figura de quem? Do Espírito Santo, né? Que se manifestava de forma esporádica, seletiva, né? Que foi pré-Pentecoste. Ele vinha sobre a vida de uma pessoa para ser sacerdote, ele vinha da vida de outra pessoa para ser um profeta, ele veio na vida de reis, né? Como Davi e os demais, né? Que assim se entregaram a ele. Mas era uma manifestação entre o povo, né? Agora, a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, ele já veio para habitar, tanto em nós como na igreja, tá? Então, ele está aí como a pessoa bendita do Consolador, que é o Espírito Santo, que também revela a figura do Pai. Mas em Cristo nós conhecemos o Pai através das páginas do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe está registrada em Mateus capítulo 11, versículo 25 e 27, vou deixar para você ler em casa, e João capítulo 24, versículos 6 e 11, né, que está registrado. O texto do versículo 6 do capítulo 14, disse-lhe Jesus, eu, a palavra aí, né, egoi, mim, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só essa palavra eu sou aparece mais de 7 vezes no Evangelho joanino, demonstrando que esse ego em mim, né, que aparece na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, né, que aparece lá em Êxodo, capítulo 3, quando fala Deus se apresentando para Moisés lá diante da sarça ardente, quando ele faz aquela pergunta, ele diz, eu sou o que sou, eu sou o que serei, né, que aparece no hebraico,
a palavra hebraica arrie, axé, arrie. Aí na tradução do grego é egoimi, né? Eu sou o que sou. Então aparece 7 vezes a palavra eu, o verbo ser, no Novo Testamento, aplicando a Jesus, né? Então quer dizer, a mesma coisa que aparece lá em João, né? Antes que Abraão existisse, ele diz eu sou, né? É o mesmo eu sou que está lá. Então Deus que se manifesta lá como Pai, mas ao mesmo tempo, dentro da divindade existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Tem a manifestação do Espírito Santo também, que vem sobre Moisés, sobre aqueles 70 que profetizaram, aqueles que profetizaram também cheios do Espírito Santo de Deus. Então, essa é a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ok? Vamos para frente aqui, conhecendo Deus Pai, a revelação em Cristo. Nós temos toda uma estrutura aqui de Elohim, né? O tetragrama que dá o sentido de Javé, Yavé, Yahué, o Jeová, nas nossas traduções. A palavra El Shaddai, né? O Deus das montanhas, o Todo-Poderoso. E assim a gente vai trabalhar dentro do conhecimento que nós vamos ter do Pai revelado em Cristo. Ok? A introdução. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas coeternas. As 3 pessoas são o quê, pessoal? Coeternas, consubstanciais e distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são incriados, né? O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. Então, eles não são criaturas. Criatura é eu e você, são os anjos e etc. Então, ele bem coloca aqui, o Dr. Douglas Batista, a doutrina da Trindade é um mistério revelado. O cristianismo é uma religião revelada da parte de Deus. E as doutrinas que temos, como a doutrina da Trindade, a concepção virginal e outras doutrinas, são doutrinas metafísicas. Elas transcendem a própria realidade física humana. Tá? Então, quer dizer, não são irracionais, como a doutrina da Trindade não é irracional. Ela é supra-racional. E não vem também dizer, como alguém colocou em alguns comentários, quando eu vou falar sobre a Trindade, relacionada ao mistério da Santíssima Trindade, dizer que é uma invenção da Igreja Católica, né? Para quem conhece a história do cristianismo, isso aí é um ledo engano, tá? É um ledo engano. Até porque quando a igreja recebe o nome católica, recebe no século II por Inácio, não tinha nada de organização, de estrutura vaticana, como tem hoje, tal, na figura principal do Papa, né? Ele fala que o Evangelho chegou aos 4 cantos do mundo, ele é católico, ele é o todo, ele é universal. É como Justino Marte disse, né? Ninguém mais faz oração a não ser no nome de Jesus, porque o Evangelho chegou aos 4 cantos do mundo de então. Aí essa palavra que a gente vai dizer assim, mas a Igreja Católica se organizou em que tempo? Na época de Constantino, no concílio de Nicéia, no ano 325, não. O concílio de Nicéia só foi para tratar a divindade de Jesus e ponto final, homoúsios, da minha substância com o Pai. Aí entra o concílio de Calcedônia, não o concílio de Calcedônia, que foi 451, o concílio de Constantinopla. O concílio de Constantinopla vem definir a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, vem trabalhar a doutrina do Espírito Santo e a doutrina da Trindade. Também tem, na época do imperador Teodósio, que ele tem o chamado Édito de Tessalônica, que faz do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Aí tem uma estrutura. Agora, claro que essa questão papal, a gente vai pensar do século V, século VI, em diante, até ter toda uma evolução, a chegar no ano de 1545, no Concílio Tridentino, no Concílio de Trento, né, no norte da Itália. Aí vem o Vaticano I, no século XIX, o Vaticano II, em 1960 e pouco, até se formar todo o catecismo. Mas essas doutrinas vão ser prontas, trabalhadas, construídas, sistematizadas nos 5 primeiros séculos. Então é necessário realmente termos um conhecimento da história da teologia, da história do cristianismo, as decisões conciliares, para saber que as nossas doutrinas foram trabalhadas biblicamente por teólogos, por aqueles que amam e respeitam a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. E para de dizer que essa doutrina é católica. Se a gente for pensar dessa maneira, mas a palavra não tem na Bíblia.
Outros termos teológicos não tem, como onipotência, onisciência, onipresença. Até o termo Bíblia não tem na própria Bíblia, aparece Biblion, Bíblias, né? Mas esse termo foi colocado por uma pessoa no século V, Jerônimo e Crisóstomo, a palavra Bíblia, ok? Então, não vai ter esses termos teológicos. Ah, foi inventado pela igreja assim. Não. Eles fazem parte da história do cristianismo. É vivo, né? São doutrinas construídas, graças a Deus, que tivemos os pais da igreja, pastores, teólogos, doutores, né? Que trabalharam e se debruçaram nessa igreja pós-apostólica, ok? Então, está aí a doutrina da Trindade. Hoje nós vamos trabalhar a doutrina do Pai, para nós conhecermos a identidade que ele tem, a revelação dele, a pessoa dele, os atributos que ele tem, tá? Aquele de quem procede o Filho e o Espírito Santo. A gente vai analisar também que o Pai é incriado, o Pai não é gerado, o Pai não procede de ninguém. Aí nós vamos trabalhar essa questão que vai decorrer nas demais lições, que o Filho é gerado eternamente, não é criado. Geração eterna, é que nasce no seio de Deus. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, que a gente vai trabalhar aí. É a fonte eterna da divindade, criadora, redentor e revelador, ok? Mas o atributo, dentro dessa questão dos atributos da divindade do Pai, também tem do Filho, também tem do Espírito Santo. E o Pai, como Criador, o Filho também tem um ato da criação. O Espírito Santo também faz parte da criação. E cada um dentro de um contexto, dentro de um papel, dentro de uma função e dentro de uma tarefa. Vamos lá. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial, tá? A palavra-chave aí é Pai, né? A palavra Pai, Abba, no aramaico, né? Pater, no grego, Papai, né? Ou Pai, na nossa língua portuguesa, né? A identidade de Deus, o Pai, ele tem uma identidade, né? Ele tem um nome, ele é uma pessoa, ele tem intelecto, sentimento e vontade, né? Então, o Pai é o único Deus verdadeiro. Eu vou fazer uma observação nesse contexto aqui, que o Pai é o único Deus verdadeiro, né? Isso não quer dizer que o Filho, Deus Filho, não é também o único Deus verdadeiro. Isso também não quer dizer que o Espírito Santo não seja o único Deus verdadeiro. O que o nosso comentarista, Dr. Douglas, colocou destacando, né, o Pai como Deus verdadeiro, né, destacando assim essa pessoa da Augusta e Santíssima Trindade, ok? Sem desprezar os demais, até porque você tem que ler a revista para você entender todo o contexto. Vamos lá. O Pentateuco declara: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o que aparece aí. Então, aparece o texto de Deuteronômio 6 e 4, a gente falou na primeira lição, você pode estar acessando lá, que eu dou uma explicação. Inclusive, também eu convido para você acessar o nosso canal Teologia Aprenda Mais, ir lá na playlist e procurar o e-book, né, que transformei em vídeo. São 9 vídeos, falando só sobre doutrina bíblica da Trindade, no sentido histórico, teológico, doutrinário, hermenêutico, exegético e etc. Eu vou colocar até o link, você pode estar procurando lá para reforçar mais o seu conhecimento acerca dessa doutrina, né, maravilhosa e simples. Então, dentro do texto aqui, ouve Israel, Shema Israel, que é uma confissão de fé dos israelitas, Jesus também faz essa citação no livro de Marcos, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Jesus faz essa citação nesse texto. O que eu quero falar do Shema, o ouve Israel, o Senhor Adonai, né? O Deus é o único Senhor. A palavra único, como você já tem conhecimento do hebraico, não, a palavra único no hebraico significa errad, significa unidade composta, né? Então, nesse sentido aqui, aparece Deus como uma unidade composta. Essa unidade composta a gente pode pegar o mesmo verbo que Adão e Eva seriam uma só carne, né? Unidade composta de duas pessoas. A mesma coisa, quando os espias vieram da terra prometida, eles trouxeram um cacho de uva, né? Unidade composta, tinha um cacho, né? O cacho com várias uvas e etc. Então, em nenhum contexto do Antigo Testamento se aplica a palavra Iahid. A palavra Iahid significa unidade absoluta, unidade simples, não se aplica a Deus. Agora, quando a gente ouve no contexto e vê assim, Abraão teve um único filho, ele teve um único filho com Sara. A palavra que aparece lá é Yahid, um único com Sara. Com Ketura ele teve vários filhos,
né? Com Agar também ele teve o quê? Ele teve um único filho, que foi Ismael. Ok? Então aqui Deus aparece como uma unidade composta. Eu não quero dizer que Moisés é um trinitariano, mas de qualquer maneira, Deus, ainda que se revelou muito lá como Pai, né? Mas o Espírito Santo também se revelou de alguma forma, e Jesus também na cristofonia. Nesse contexto, a gente analisa unidade composta de Deus aqui, né? A revelação é progressiva. No Antigo Testamento se revela só essa única pessoa, e as demais também se revela, mas se revela a pessoa do Pai. Agora a revelação progressiva vai se revelando e chegar até o Novo Testamento. E quando tem no Novo Testamento, nós temos uma clareza das três pessoas. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos com esse óculos aqui chamado Novo Testamento. Nós olhamos para o Antigo Testamento com o Novo Testamento, lemos o Antigo Testamento à sombra do Novo Testamento, lemos o Antigo Testamento na sombra do Novo Testamento, né? É como o Santo Agostinho falou, né, que a questão que o Antigo Testamento, né, ele aponta para Cristo no Novo, né? Então está aí unidade composta, né? Deus no Antigo Testamento é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos criadores. É uma citação do livro de Teologia Pentecostal de Stanley Rost. Estou olhando aqui na minha estante aqui também, eu tenho esse livro, Uma Perspectiva Pentecostal. Você que não tem esse livro, adquira, que é um livro muito bom, é um livro excelente de teologia sistemática, né? Que trabalha a questão da doutrina da Trindade. Tem uma citação de Calvino que a gente não pode ir além das Escrituras. Quando você vai além das Escrituras, você cai em um labirinto. Tem uma citação no livro de Stanley M. Rost, Teologia Pentecostal, né? Não, Teologia Sistemática, Uma Perspectiva Pentecostal, ok? Então a gente vai trabalhar, o Pai tem nome, o Pai tem atributos, que são características, qualidade, o Pai tem atos criativos, né? Isso é muito importante para entender a pessoa do Pai. No Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identidade, 6 vezes como título de Deus Pai. Olha só, quando você vê no Novo Testamento revela melhor. Olha aqui o texto aqui, são 6 vezes a palavra Deus Pai no Antigo Testamento. Isso é tão inovador diante da cultura greco-romana, diante da cultura hebraica, diante do povo de Israel, do mundo oriental, chamar Deus de Pai. É até uma blasfêmia, né? Alguém chamar Deus de Pai. Então Jesus traz essa linguagem do Pai Nosso que está no céu, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e a vontade de Deus aí é soberana. Jesus ora ao Pai, ele ora ao Pai, nos ensina. E na oração do Pai Nosso tem 7 petições, 3 relativas a Deus e 4 relativa às nossas necessidades de pão nosso de cada dia, a nossa vida social, a nossa vida comunitária, etc. Todavia, Jesus apresenta Deus como Pai, né? Fala Abba Pai, né? A questão de Paulo citando a carta aos Romanos. Então, mais de 6 vezes aparece o nome Deus Pai. No Antigo Testamento, bem difícil você vai encontrar essa figura de Deus Pai no Antigo Testamento, porque não tem. Né? Além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como Criador e sustentador do universo. Aqui nós olhamos e trabalhamos aqui o Pai como Criador do universo, como sustentador do universo. A gente poderia citar até aquela questão, parece que é no capítulo 1 da Carta aos Hebreus, que ele criou e sustenta todas as coisas, mas a figura lá é do Filho. Então aparece também até em Colossenses, né, também o Filho como Criador, e o Espírito Santo que pairava sobre a criação na época da sua formação de estrutura que o universo tem. Então, tanto o Pai é Criador, sustentador, como também o Filho e o Espírito Santo que ali estão. Tá? O próprio Jesus se refere a Deus como Pai, ensinando aos discípulos a orarem Pai Nosso que está no céu. É o que eu já falei. 6 e 9, reforçando a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Essa é a questão do relacionamento pessoal com Deus. O conhecimento de Deus no hebraico, pessoal, o conhecimento de Deus não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento de eu, tu. É aquilo que aparece lá em 1 Samuel capítulo 3, que Samuel não conhecia Deus. Ele conhecia Deus teoricamente, dentro da Torá,
que é os 5 livros de Moisés, dentro dos Nevim, que são os profetas, os Ketuvim, que são os escritos, mas eles não conheciam a Deus de forma de relacionamento, de eu-tu. E de lá ele vai ter um relacionamento e um conhecimento de quem é Deus. É por isso que ele falou, quando ele te chamar, você fala isso. E assim aconteceu. É o conhecimento e é o relacionamento que Jesus nos apresenta ao Pai dentro da oração que devemos fazer. A nossa oração hoje é em nome de Jesus. O Pai é a fonte da divindade. Vamos lá. Nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser eterno, nunca teve começo, princípio, nunca terá fim. Deuteronômio 33, 27. Pois ele existe por si mesmo, como o Pai tem a vida, mesmo assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, tá? Então, assim, só existe o Pai porque existe o Filho, só existe o Filho porque existe o Pai. Nós vamos trabalhar isso em outras lições mais na frente, né? Que há uma diferença entre paternidade divina e paternidade humana, né? Eu me tornei pai, mas Deus é pai de todo o tempo. Ele é pai por natureza, por essência. E o filho é filho por natureza e por essência. Então a gente vai trabalhar essa questão mais adiante. Ele é um Deus imutável, desde antes da fundação do mundo. Ele é eterno, ele é criador, ele é antes do tempo e do espaço que a gente pode estar analisando, ok? Ele é o criador do céu e da terra e de tudo que nele existe, tá? É uma provocação, se você que está querendo ouvir meus vídeos lá no canal Teologia Aprenda, mas entra na nossa playlist e fique à vontade. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o doador e mantenedor de toda... Ele é espírito, doador e mantenedor de toda a vida, né? Jó 33. O Pai é a primeira pessoa o Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, portanto, ele é a origem e fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito Santo procede. Ele pegou Dr. Douglas Batista, ele trabalhou aqui como citação aqui, o que está no credo de Atanásio, né? O credo de Atanásio fala que o Pai não é gerado e não procede de ninguém. O Filho é gerado eternamente e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? Então ele faz essa citação aqui das pessoas dentro da Santíssima Trindade. O Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo, né? Essa coesão entre a Trindade, né? Essa igualdade que eles têm, mas em funções e tarefas e papéis, são papéis diferentes que estão dentro da teologia, ou então melhor, da Trindade econômica, né? Que faz parte da teologia. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme a sua distinção pessoal. Eu quero falar para vocês mais uma vez que dentro da história da redenção, da história da salvação, o Filho se submeteu. E a submissão do Filho ao Pai, ela é funcional dentro da Trindade econômica. A mesma coisa, a submissão é voluntária, como a gente viu na primeira lição. E a submissão do Espírito Santo ao Filho e ao Pai também é voluntária. Está dentro da teologia econômica. Porque dentro da Trindade essencial, os três são iguais, em poder, glória e majestade. É o que está nas melhores confissões de fé, desde o século V até o nosso tempo, e também na nossa declaração de fé. Eu gostei quando ele colocou que essa questão, isso não implica inferioridade, né? Mas expressa a maneira como as três pessoas operam inseparavelmente, cada um conforme sua distinção pessoal, né? Ainda que o Pai, não quer dizer que o Pai é maior no sentido essencial, mas o Pai é maior no sentido econômico, dessa hierarquia, ou desses papéis, ou dessas funções que são atribuídas dentro da Trindade econômica. Vamos para frente. O Pai proclamou as palavras criadoras, 33 e 9 do Salmo, e o Filho as executou, João 1 e 3. Nele, Cristo, foram criadas todas as coisas. A gente fala no céu e na terra, conforme Colossenses, mas o Filho também criou. Mas as três pessoas, vamos lá, o Pai planejou a redenção. Nós estudamos isso na lição passada. O Filho as realizou. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador.
A palavra grega é paracleto, né? Paracleto pode ser traduzido por consolador ou advogado. Então, na carta joanina, quem é o advogado é Jesus. Na carta, no Evangelho joanino, no capítulo 14, aparece a figura do Consolador, que é o Espírito Santo. E quando Jesus falou, eu irei, mas mandarei outro Consolador. Esse outro, a palavra grega é alos, não é? É um pronome pessoal, alos, que significa outro do mesmo tipo, da mesma natureza, da mesma essência como Jesus. Ele não usou o termo heterós. Eu e minha esposa somos heterós, né, de heterossexualidade diferente, né? Paulo fala de um outro evangelho. Esse outro é um outro diferente, não é um halos. O halos, né, que é do mesmo tipo que Jesus pregou, tá? Então, o outro no grego, o outro consolador, o outro paracleto, aquele que vem nos socorrer, o nosso advogado, o nosso consolador, o nosso ensinador. O outro, o halos, é outro do mesmo tipo que Jesus, do que o Pai, né? Então, o outro é do tipo do Pai, tipo do Filho. Tem a mesma essência do Pai, a mesma essência do Filho. Então, é homoousios. O credo atanasiano do século V diz: nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. Tem quantos onipotentes? É só um onipotente. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito Santo é criador. Tem quantos criadores? Só tem um criador, que é Deus, né? Que é Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que está no credo atanasiano do século V. Todavia, a lição hoje destaca a figura do Pai, demonstrando essas pessoas que estão dentro dessa divindade. Mas as três pessoas são coeternas, co-iguais, são incriadas. É o que está na lição. O Pai revela, o Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes, muito interessante. Jesus exalta ao Pai acerca de profunda verdade espiritual, ocultar-te essas coisas aos sábios, instruídos, e as revelar-te aos pequeninos. Olha só o que o texto grego fala. Os primeiros intitulados sábios, sofós, né, que vem da filosofia os sófos, os sábios, né, do mundo grego, os grandes pensadores, filósofos, etc., são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. São os grandes pensadores do mundo antigo, né? Outra questão, outros instruídos, cinetos, né, são as pessoas com cultura e instrução. Ele está atacando os fariseus. Né? Vamos lá, tem que ter que figura aqui desses caras, tal, todo, né, erudito. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padecia de cegueira espiritual, né? Padecia de cegueira espiritual. Outra questão também, vamos lá. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se considera sábios, aos próprios olhos. Tem que buscar Deus. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos. São aqueles que possuem humildade das crianças, né? É aquele que se coloca na presença de Deus para ser instrumento, para ser canal. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, é aquela pessoa que nasceu de novo para o reino de Deus, em Cristo Jesus. O Pai se faz conhecer pelo Filho, muito importante. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. Nós temos uma noção, uma claridão, mais luz acerca do Pai, do Antigo Testamento, até nós, através de Cristo, que nos apresenta o Pai. Isso é precisamente lá nos Evangelhos Sinóticos, no batismo. Isso é precisamente lá nas cartas joaninas, no Evangelho joanino, que nós temos o conhecimento do Espírito Santo, de Jesus e do Pai. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem que o Filho quiser revelar. Muito importante. Quer conhecer o Pai? Vai através de Jesus. Quer conhecer o Espírito Santo? Através de Jesus. Quer conhecer Jesus e o Pai? Através do Espírito Santo, que vai abrir o nosso entendimento, vai nos levar até Jesus. Então, nossa oração, quando nós pedimos, nós oramos em nome de Jesus. Espírito Santo, me dá força em nome de Jesus. Espírito Santo, me dá santidade em nome de Jesus. É isso que é a nossa oração, que nós aprendemos de Jesus, do discípulo também, Paulo. Essa declaração revela dois princípios importantes. O Pai é um ser pessoal e relacional. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho. O único mediador entre Deus e os homens é a citação de Timóteo, onde que Paulo coloca 2 e 5, de 1 Timóteo. Então, para nós termos o conhecimento
Esse conhecimento que é apresentado, o conhecimento relacional entre o pai e o filho, é o conhecimento que nós temos que ter e ter um relacionamento dentro da igreja com o Espírito Santo, o Pai e a Santíssima Trindade. O Filho é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar sua natureza e vontade e amor. Né? Claro que Jesus é a nossa chave hermenêutica para tudo, mas isso não despreza a questão dos apóstolos, as cartas petrinas, as cartas joaninas, as cartas apostólicas, como muitos dentro de uma nova visão paulina quer colocar Jesus contra Paulo, Paulo contra Jesus, dizendo que só tem essa chave hermenêutica e ponto final e acabou, e as demais coisas a gente joga para o mato. Né? Eu só tenho a palavra viva que é Cristo, o restante é tudo adulterado, um ledo engano. Se você só conhece a palavra viva, que é Cristo, você conhece através da palavra escrita, que é a Bíblia Sagrada. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria, verdade. Quem vê o Filho, vê o Pai. Isso aqui é muito interessante. Os unicistas pegam de forma distorcida esse contexto. Eu coloquei no meu livro, está no meu vídeo lá também, né? Trindade, uma verdade negociável. Você acessa o nosso canal Teologia Aprenda Mais, você vai ver lá. No diálogo com Filipe, Jesus revela a sua outra verdade sublime. Quem me vê, a mim vê o Pai. Muito interessante. Olha só o que ele coloca. Essa declaração ratifica a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão do Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa. Né? A expressa imagem. Então, textos bíblicos manipulados pelos unicistas é um deles. Tá? Outra questão aqui. A unidade entre pai e filho é essencial e é inseparável. Eu e o Pai somos um. Né? Agora, aqui no contexto. Não significa que são a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina, né? A obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressos direto à ação do Pai, que opera por meio do Filho. E o Filho age em total comunhão com o Pai. Conhecer Jesus é desfrutar a presença do Pai. Vamos colocar o seguinte, o texto aqui, fora do contexto, João 10, né? Quando ele coloca assim, eu e o Pai somos um, a palavra grega para um é em, que é neutra, e não no masculino ens, né, que seria no plural, mostrando duas pessoas num só Deus. Assim, o verbo ser está no plural, somos, e não no singular sou. Portanto, o Pai e o Filho são pessoas distintas. Jesus não está dizendo que ele e o Pai são idênticos em todas as formas, mas sim que compartilham a mesma natureza divina, né? E eles são inseparáveis em sua essência. A expressão eu e o Pai destaca a relação íntima entre Jesus e Deus. Eles têm comunhão perfeita desde a eternidade. Aí coloca, essa relação é baseada em amor, confiança e cooperação. Jesus sempre faz a vontade do Pai, vive em harmonia com Ele. Quando coloca, somos um, aponta para que a doutrina da Trindade de Deus existe como um único ser entre três pessoas. Esse texto, do capítulo 10 de João, quando fala, eu e o Pai somos um, é necessário lermos todo o contexto que está no capítulo 10, começando do versículo 1 até o último versículo, e não ficar só com o texto isolado. O versículo 30. Você também não pode ficar só com o capítulo 10, você tem que pegar todo o evangelho joanino, e você analisar que lá no capítulo 1, versículo 1, está dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A gente pode até colocar dessa maneira, no princípio era Deus Filho, e Deus Filho estava com Deus Pai. Né? E assim vai acontecer o Logos eterno de Deus que se fez carne e veio tabernacular conosco. Né? O sentido será muito melhor dessa maneira, pegando todo o evangelho de João, e não só o evangelho de João, né? Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Isso pode ser fechado também lá na oração sacerdotal, quando ele diz que o Pai enviou ele, é uma das lições que nós vamos estudar mais na frente. Né? Quando coloca também outra questão importante aqui, que aparece dentro da questão lá de Filipe, né, que foi trabalhado, está muito bem trabalhado na lição, no livro de apoio, né? Quando coloca a questão do conhecimento que Filipe quer entender, que de fato, quem é o Pai, né? Nos apresenta o Pai, essa questão há tanto tempo, né? Estou convosco, Filipe e tal, você pergunta quem é o Pai. Então a gente tem que analisar todo o conteúdo, começando do grego até a nossa língua portuguesa, para analisar todo o contexto. De acordo, assim está escrito João 14:9, uma citação do pastor Ezequiel Soares. Quem me vê, a mim vê o Pai. Essa passagem é ainda hoje usada pelos modernos sabelianos que são unicistas.
para justificar sua doutrina unicista. As palavras que eu vos digo, as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz essas coisas. Então, quer dizer, Jesus estava afirmando o quê? Sua divindade, a unidade essencial com o Pai. Ele não estava apenas falando sobre uma semelhança superficial, mas sobre a identidade divina compartilhada. Jesus é o Verbo que estava com Deus desde o princípio, onde que aparece no Evangelho joanino. Ok? Então, nesse contexto, a gente tem que pegar todo o contexto do Evangelho de João para nós entendermos. Texto sem contexto é preter para as heresia. Isso é o que os unicistas cometem. Isso que muitos que vão aí ouvir meu vídeo vão até me atacar e dizer, mas o contexto não é esse. Lê toda a Bíblia, meu amigo. Lê lá de Gênesis. Vai lá começando lá de Mateus até o livro de Apocalipse, vai analisando essas três pessoas, porque de fato o Pai enviou Jesus. Será que Jesus chegou nele? Poxa, eu vou me enviar a mim mesmo? Não foi dessa maneira. Ele falou, o Pai me enviou. Então, que o Pai enviou ele não veio por si mesmo. Foi outra pessoa. E o Pai é outra pessoa que nós estamos estudando aqui. A pessoa de Deus Pai é outro, né? Deus é totalmente outro, né? Como diz Karl Barth. Atributos incomunicáveis do Pai. Eu gosto muito aqui. A gente poderia pegar um livro de teologia sistemática, né? De teologia propriamente dita, ontologia, a doutrina do ser de Deus. A gente poderia até trabalhar atributos de Deus, atributos absolutos, atributos imanentes, que é a mesma coisa. Mas eu gosto disso aqui, ó. Atributos incomunicáveis, que não se comunica. É somente eles que têm. Deus, né? Somente Jesus, o Espírito Santo e o Pai têm. Vamos lá. São qualidades exclusivas da divindade. Eles pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo. Os três têm os atributos incomunicáveis da divindade. Tanto o Pai tem os atributos incomunicáveis da divindade, o Filho também tem os atributos incomunicáveis da divindade, e o Espírito Santo tem os atributos incomunicáveis da divindade, porque os três são Deus, tá? E não pode ser compartilhado pelo ser humano, ok? Uma das coisas aqui, um dos principais atributos são qualidades, são características do ser de Deus. Então, autoexistência, a palavra seidade, ele existe por si só, por si mesmo. Deus existe por si mesmo e não depende de nada para existir. Outro atributo de Deus muito importante é até um termo teológico que é tomado da filosofia, é a eternidade. Deus não tem começo nem tem fim, nem sombra de variação. Não está limitado ao tempo, ao espaço, né? Ao cronos que nós vivemos, semana, dias, meses, anos. Né? Deus é eterno. Então, ele está acima da matéria, acima do espaço, acima do crono do tempo ao qual ele criou. Imutabilidade, Deus não muda, ele sempre é o mesmo, sem sombra de variação. A imutabilidade de Deus. A onipotência, Deus é todo-poderoso. Onisciência, Deus conhece todas as coisas perfeitamente, passado, presente e futuro. Dentro da onisciência tem outro termo chamado presciência, é o conhecimento prévio que Deus tem de todas as coisas. Outra questão importante também, quando aparece aí, é a onipresença, né? Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. A gente pode pegar a onipresença e onisciência para colocar os dois termos juntos, porque estão todo mundo junto, em uma só pessoa. A onipresença, nada escapa aos olhos de Deus. A gente pode até empregar um texto aí, sabe qual? Provérbios, capítulo 15, versículo 3, 4, fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o bem e o mal. Então, quer dizer, Deus está em todo lugar, você não pode escapar dos olhos de Deus, dentro da sua onisciência, dentro da sua visão, dentro do seu poder de Criador, porque nós somos criaturas. Esses atributos, portanto, revelam que o nosso Deus é absoluto, sem limitação alguma. Outra questão, atributos comunicáveis do Pai. São atributos que, dentro do ato gracioso, amoroso de Deus, ele compartilha com a humanidade. Vamos colocar o primeiro atributo aqui. São qualidades divinas, de alguma forma Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de maneira limitada, mas de forma graciosa, né? Então, reflete os aspectos do caráter, da moral de Deus, que pode ser vista em seu grau menor no ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Uma questão importante aqui, vamos lá. Dentre eles destaca a santidade. Deus é santo. Deus é santo por natureza. Nós somos santos por participação, ok? Mas é um atributo que toda a igreja, que Deus é santo, 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 kadosh, 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 né? O ragios, que é santo, nós devemos ser santos, separados do pecado e do mundo. Amor, Deus é amor em essência, mas Deus é fogo consumidor, Deus é santidade, Deus é justiça, né? Então podemos amar
a Deus e ao próximo como um reflexo desse amor. O segundo mandamento é amar o nosso próximo, nossos inimigos. Fidelidade, Deus é sempre fiel também. Nós somos desafiados a ser fiel, ainda que a gente seja infiel, mas Ele é fiel para todo sempre. Bondade, Deus é bom em todo o tempo, somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária, de vida, né? Os nomes que revelam o Pai, vamos lá. Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identidade, mas revela a sua natureza, obra e virtude. Nome na cultura hebraica fala de caráter, fala de natureza, né? De fato, é uma identidade de uma pessoa, né? Porque o Pai é uma pessoa. O Pai é incorpóreo, não tem corpo, tá? E pessoa, para ser pessoa, precisa ter corpo. Ele tem um intelecto, sentimento, vontade. Ele tem uma forma espiritual. Se tiver um corpo, é um corpo metafísico e espiritual. É isso que a gente pode estar analisando. Os nomes de Deus. O primeiro nome que aparece lá é Elohim. O significado significa Deus e Elohim. Mas você tem que analisar o seguinte, ó, no princípio, quando a gente olha lá, criou Deus o céu e a terra, né? Criou Deus o céu e a terra. A palavra Deus aí, Elohim, é plural, mas o verbo que é bará é singular. Então, por causa do verbo bará, que está no singular, né? Nós não traduzimos como deuses, mas como Deus, né? Mas pelo contexto também já ajuda já todo o encalce, a base para a etimologia. Eu costumo dizer, não basta etimologia, depende do contexto ao qual nós vamos estudar. Mas é o primeiro nome ao qual Deus se apresenta lá no capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu quero dizer, capítulo 1, versículo 1, 2 e etc. Né? Quero dizer para você que Moisés tinha consciência, né, desse termo, mas o termo ele sabia que era empregado dentro do contexto. Apesar do plural, reafirma o monoteísmo. Falei Deuteronômio 6 e 4. Alude à pluralidade na Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Pai e o Filho estavam ali. É só pegar os versículos demais que nós já falamos em vídeos anteriores. É o Shaddai, revela Deus como todo-poderoso. Aparece Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus da montanha, é o Deus que tem todo o poder para resolver o nosso problema, nossas dívidas, nossas coisas que nós estamos passando, principalmente o que nós devemos como pecadores. Adonai, Senhor, absoluto, grego, Kyrios, manifesta a sua autoridade como Senhor. Vamos lá. O tetragrama sagrado, né, o tetragrama, né, tetra 4, sagrado, YHWH, revela como eu sou o que sou, né? Êxodo 3:14, enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus, né? Onde que a palavra grega seria, né, egoimi, eu sou o que sou, né? A palavra hebraica que aparece, arrie, axé, arrie, axé, arrie, eu sou o que sou, eu sou o que serei. Aparece a questão do verbo ser, ele é, né? Então aparece ali a figura de Deus. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder, eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Quando aparece a primeira pessoa da Trindade, nós só baseamos, sabe aonde? Em Mateus 28 e 18. Batizar a fórmula trinitariana, né? Batizar em um nome, o nome é singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse versículo, o Pai vem primeiro. Mas quando você vai para 2 Coríntios 13:13, na bênção apostólica, quem vem primeiro não é o Pai, é o Filho. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo. Então, o Filho vem primeiro, o Pai vem segundo e o Espírito Santo vem terceiro. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 2, lá no versículo 3, 4, a figura do Espírito Santo vem primeiro, né? Aí depois vem o Filho, vem o Pai. Mas se você for pegar também as cartas paulinas, né, principalmente Efésios, o Espírito Santo também vem primeiro. Então, quer dizer, essa posição que ficou dentro da história do cristianismo, o Pai, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, isso não coloca a questão de inferioridade, que o Pai é maior, o Filho é menor, o Espírito Santo é menor, né? Ainda que o Pai seja maior do que o Filho, como o próprio Filho Jesus falou, né, do Pai, ele está falando dentro da doutrina da Trindade econômica, como termo de papel, de função, de tarefa, e assim é. Mas dentro da Trindade essencial, os três são iguais em poder, glória e majestade. Mas assim é a lição para nós trabalhar. A conclusão.
A doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da divina vida compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno, soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Filho é a essência da vida eterna. João 17, 3, que nós vamos trabalhar aí a questão da oração sacerdotal. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar e obedecer ao Pai que, em Cristo, nos adotou. João 1 e 12, Romanos 8 e 15. Pela graça e a bondade de Deus, nós terminamos essa parte aqui de Deus o Pai. Mas se nós formos analisar, cada um deles tem um pronome pessoal. Tanto o Pai tem um pronome pessoal, o Filho tem um pronome pessoal, o Espírito Santo tem um pronome pessoal. É só estudar na Bíblia, é só analisar. Ou então entre no meu canal Teologia, aprenda mais, se inscreva. Entre lá na nossa playlist, tem sobre a história da doutrina bíblica da Trindade, que eu gravei mais de 4, 5 anos atrás. Tem agora atual, que eu coloquei no meu livro Trindade, uma verdade absoluta, que eu coloquei 9 vídeos explicando, mas se você quiser o meu e-book, né, Trindade, uma verdade negociável, você pode acessar o site da Eduz para você adquirir o meu livro Trindade, uma verdade negociável, ao qual nós não negociamos porque é uma doutrina central da fé cristã, fundamental. Se você mexer nela, todo edifício doutrinário cai por terra. Tá certo? Então, que Jesus Cristo nos abençoe para todo e para todo sempre. E nós terminamos aqui na bênção trinitariana. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. São 3 pessoas. Amém? O Paulo poderia até dizer a graça do Pai, mas não falou. A graça do Filho, não falou. A graça do Espírito Santo, não falou. Ele falou a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Ele falou de 3 pessoas, e essas 3 pessoas estão dentro dessa essência, ousia, natureza, substância. Então, o Deus que Paulo falou na bênção apostólica é o Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, iguais em poder, glória e majestade. Até a próxima.